Nossa pretensão é, ao longo dessas 2 semanas, batermos aqui e aprofundarmos no debate da questão do aumento salarial dos professores do Estado. Oportunidade que estamos tendo no penúltimo ano do governo Cabral para, mais uma vez, tentar convencer o governo que educação tem que ser agenda prioritária. Escola pública tem que ser olhada como a única política definitivamente capaz de ser indutora de qualquer nível de desenvolvimento, pelo conhecimento. Mas todos temos hoje nos parlamentos, deputado Freixo, que de alguma maneira trazer a nossa responsabilidade de reflexão em cima do que a mídia trouxe da palestra do ministro Joaquim Barbosa, presidente do nosso Supremo Tribunal Federal, presidente e chefe de um dos poderes da nossa República, quando numa faculdade de Direito de Brasília, no contexto da sua palestra, coloca ali questões que seguramente a grande maioria do cidadão brasileiro pensa. A grande maioria vê o parlamento brasileiro não só pela ótica do Congresso Nacional, mas o parlamento brasileiro como um todo, do federal às câmaras municipais. Coloca ali o ministro Joaquim Barbosa uma reflexão sobre a agenda imposta aos parlamentos brasileiros pelos poderes executivos. Estamos agora, presidente Zé Luiz Inácio, nesse exato momento aqui no Parlamento Fluminense, estamos aí com uma agenda que, evidentemente, o presidente Paulo Melo, com a sua compreensão do trâmite legislativo e as lideranças do governo na casa, que já tem uma compreensão de entendimento com as oposições na tramitação das matérias de urgência do governo, nós estamos agora presenciando, aqui na Assembleia Legislativa do Rio, através de quase 10 mensagens executivas que tratam dos mais diferentes temas, de tributos, aumento de professor, passando por meio ambiente, passando por, enfim, defesa do consumidor, diversos temas que, em poucos dias, temos que estudar, analisar e apresentar a contribuição da chamada emenda parlamentar. O que é que fica desse episódio? O Poder Executivo, efetivamente, impondo a agenda do Poder Legislativo. Maioria em todos os parlamentos do Brasil, o Executivo acaba achando que esse plenário aqui é uma extensão daquele poder. Então, o ministro Joaquim Barbosa, ele, quando se referiu à agenda do Congresso Nacional, ele estava justamente fazendo uma análise do que é a medida provisória encaminhada através de mensagem do Poder Executivo Federal. Ele estava justamente mostrando para estudantes do curso de Direito que o Poder Executivo, com a sua força hoje, ele impõe a agenda do Poder Legislativo. Está com a razão o ministro professor Joaquim Barbosa. Evidentemente, por se tratar de um chefe de poder, precisa, talvez, como é mais acompanhado pela grande mídia, precisa talvez ter um pouco mais de cerimônia nas suas opiniões. Mas ali naquele momento, ele estava, presidente, fazendo uma palestra para jovens acadêmicos de direito. Ele estava ali fazendo uma crítica construtiva a uma relação de poderes na nossa República que não gozam da chamada autonomia para o bom convívio, da independência. E o segundo assunto que o ministro abordou, muito comentado pela mídia, diz respeito à vida partidária.
seja, os partidos no mundo passam por uma crise, não é só na vida política brasileira. Os partidos no mundo passam por uma crise. Aqui no Brasil, uma crise mais aprofundada há muito tempo. Há muito tempo que se afastaram, se não a totalidade, a grande maioria dos partidos políticos, do pensamento da sociedade. Há muito tempo que deixaram de ser um instrumento de representação de setores da opinião pública para o pensamento político brasileiro. Não há dúvida que boa parte desse grande campo partidário que existe hoje no cenário político brasileiro, existe para fazer apenas um movimento de cartórios eleitorais, pensando em fundo partidário e tempo de televisão para ser negociado em época eleitoral. Essa é a grande verdade. E o Congresso Nacional, cada vez mais, se transforma no grande culpado por esse cenário que se apresenta o quadro partidário brasileiro, porque não impõe na agenda do Congresso, a maioria não deseja, a reforma política eleitoral brasileira. É o chefe do Poder Judiciário, enquanto cidadão, reconhecendo que há hoje uma necessidade urgente do Congresso Nacional votar a reforma política eleitoral em definitivo, atual, contemporânea, que entenda o novo momento que o país atravessa, que o mundo vive, e há também, por parte dos parlamentos, a grande verdade que é a agenda imposta pelo Poder Executivo com as suas medidas provisórias ou com as suas mensagens, que é o caso dos legislativos estaduais e dos legislativos municipais. Parabéns ao ministro Joaquim Barbosa. Tenho certeza que as suas palavras não foram dirigidas como chefe de um poder, e sim como um cidadão, professor, conversando em uma palestra para jovens advogados. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, o deputado